Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por terem reservado estes 45 minutos para estarem aqui connosco neste Lunch and Learn. É um prazer ver de facto tantas pessoas interessadas neste tema, num tema que está a transformar de forma muito rápida a forma como trabalhamos, como nos relacionamos uns com os outros e como tomamos decisões e lideramos as nossas equipas. E é esse o tema que hoje nos traz aqui, a inteligência artificial no contexto da liderança. Ou seja, hoje não vamos abordar a inteligência artificial apenas como uma tecnologia, mas enquanto um fator estratégico para as organizações. A questão já não é apenas se as organizações usam ou não usam a inteligência artificial, e sabemos que a sua grande maioria e muita gente já usa de facto a inteligência artificial no seu dia a dia, mas sobretudo o que importa aqui é a forma como usam e como os líderes estão a utilizar a inteligência artificial, com critérios, com que consciência do impacto nas pessoas e com que alinhamento com a estratégia e a cultura das organizações. De facto é isso que a Anabela, muito melhor do que eu, vai aqui falar hoje. Antes de passarmos à sessão propriamente dita, deixem-me só partilhar algumas informações rápidas do funcionamento. Durante o webinar, as câmaras e os microfones vão estar desligados, como eu já referi, mas queremos muito que seja interativo. A Anabela vai também promover essa interação convosco através do chat. Podem colocar as vossas questões, apenas comentários, sugestões, partilhar os vossos casos e aquilo que têm relacionado com este tema, e a nossa oradora irá acompanhando e respondendo sempre que possível ao longo do webinar. Para quem não conseguir ficar até ao final ou queira simplesmente rever os conteúdos mais tarde, a gravação irá ficar posteriormente disponível no nosso canal do YouTube, do ISQ Academy. Aproveito também para vos dizer que este webinar faz parte de um conjunto de iniciativas que o ISQ Academy tem vindo a promover e a desenvolver na área da inteligência artificial, aplicada às lideranças e à gestão, muito neste contexto de preparar as pessoas e as equipas para melhor lidar com os desafios da inteligência artificial, da tecnologia, da indústria 4.0 e de um mundo cada vez mais acelerado digitalmente. Por isso, para todos os participantes que estão aqui hoje, teremos uma condição especial, nomeadamente no nosso programa que vai iniciar já no próximo mês, no dia 14 de abril, e liderança, decisão, cultura e performance, onde aprofundaremos estes temas de uma forma muito mais prática e estruturada. E então, para quem estiver aqui connosco hoje e queira continuar esta aprendizagem, tem um valor de 10% de desconto no valor da inscrição no curso. Mas mais à frente, durante a sessão, partilharemos também convosco algumas informações sobre o curso, para quem tiver interesse. E agora, sem mais demora, já estamos aqui 4 minutos depois do meio-dia, com muito gosto que dou as boas-vindas à nossa oradora de hoje, Anabela Reis Moreira. A Anabela poderá fazer a sua apresentação. Qualquer das formas, um pequeno enquadramento: a Anabela é diretora de recursos humanos numa multinacional tecnológica e tem vindo a integrar nas suas áreas de estudo, que são muitas, esta questão da inteligência artificial aplicada aos negócios e precisamente esta interação entre tecnologia, liderança e cultura organizacional. Anabela, muito obrigada por estares aqui Obrigada, connosco obrigada eu. e passo a Obrigada. palavra. Obrigada eu. E obrigada por estarem cá também comigo. Obrigada, Joana, pelo convite. Obrigada, SQ Academy. Eu queria convidar-vos também a conhecer-me um pouco melhor. Vou deixar aqui o link do meu website e vou deixar também o meu LinkedIn para me seguirem, caso não, para me conhecerem e para estarmos ligados no LinkedIn. Então, o meu nome é Anabela Moreira. Como diz a Joana, tenho muitas áreas de interesse, porque de resto sou diretora de recursos humanos e só por estar em recursos humanos estou ligada ao negócio e, portanto, tenho que investigar tudo que depende do negócio, orçamentos do negócio, não só da minha área, mas também das outras, para poder fazer um bom trabalho. Como gerir pessoas, como motivar pessoas, como fazer com que as pessoas estejam ligadas ao negócio, mesmo nos seus dias mais depressivos, vamos dizer. E, portanto, tudo isto são áreas que eu gosto, desde a saúde mental, lá está, até esta questão da gestão. Investigo mais particularmente a questão da inteligência artificial. Tenho este livro, que é o Gestão de Recursos Humanos Sem Humanos, como é que a inteligência artificial pode realmente tirar a carga de relatórios, métricas,
para que as pessoas que estão a gerir pessoas possam estar focadas no negócio e possam efetivamente gerir pessoas. Mas não me vou adiantar mais aqui porque realmente há muito para falar hoje no webinar. Um, Hoje é dia de São Patrício, estava a comentar com a Joana, e acho que é importante dizer isto. Eu até fui buscar aqui o trevo de quatro folhas, não é? Que é um dos símbolos da Irlanda. O dia de São Patrício vá um evento da Irlanda. Eu gosto muito da Irlanda, a Joana também, já estivemos lá. E para começar por aqui, a inteligência artificial para nós, no início, ou para muitas organizações, está vista como uma sorte, não é? É uma sorte, é como o trevo da sorte. Que sorte! Agora eu posso contar com ferramentas como o ChatGPT ou o Copilot para escrever e-mails por mim ou para fazer planeamento de conteúdos para as redes sociais. Que sorte! Mas a verdade é que a inteligência artificial não é isto. Ou pelo menos não é só isto. E eu queria colocar algumas questões. E por favor, eu sei que temos um momento no final para perguntas e respostas, mas eu gosto de ir respondendo. E portanto, gosto de ir olhando. Eu tenho aqui o chat aberto, gosto de ir olhando e percebendo as vossas preocupações, as vossas perguntas e integrando conforme vou dando este webinar. E portanto, a primeira pergunta, que agora é minha para vocês, é. Quem é que já usa inteligência artificial aqui no chat? E se usa, usa diariamente, ocasionalmente ou não usa ainda? Tá bem? Podem-me dizer aqui no chat, por favor, se usam inteligência artificial? Vamos lá. Ocasionalmente, muito bem, obrigada. Usa diariamente o Guilherme, ocasionalmente, ok, praticamente todos os dias. Muito bem. Usa raramente. Eu também quero desmistificar aqui, para quem usa raramente, o temor que muitas vezes existe pelo uso da inteligência artificial, e eu espero que durante esta sessão eu possa realmente desmistificar este temor que existe sobre a inteligência artificial. Existem alguns cuidados, como tudo na nossa vida, para utilizarmos a inteligência artificial também, mas desmistificar este temor de que tudo que eu pergunto ou que deixo, vai ficar para sempre, na inteligência artificial e vou ser marcado ou identificado, porque há muitas pessoas que têm este temor. Quero ver se durante esta sessão desmistifico isso. Segunda pergunta, por favor. Que ferramentas é que usam mais? ChatGPT, Copilot, Gemini, alguma específica ao vosso trabalho? Podem-me pôr aqui no chat, por favor. Ok. Perplexity, que eu nem consigo dizer bem, mas acho o nome muito bom. Copilot, Gemini, ChatGPT, muito bem. Obrigada pela vossa participação. E agora uma terceira pergunta, que é: para que tarefas é que vocês usam mais neste momento as ferramentas de inteligência artificial? Para que tipo de tarefas? Conteúdos, e-mails, relatórios, para que tipo de pesquisa? Ok, muito bem. Muito obrigada. Uma coisa que gostava de deixar aqui, assim, muito claro e um disclaimer: este webinar é IA aplicado ao negócio. Portanto, eu vou partir do princípio que ou têm um negócio ou trabalham no negócio, está bem? E todo o webinar vai ser conduzido a esse nível, não de uma utilização mais pessoal da inteligência artificial, mas de uma utilização mais concertada, mais consciente, numa perspectiva de nós liderarmos nós mesmos a inteligência artificial e de nós liderarmos também a visão que temos de negócio e podermos usar de forma ética, no nosso dia a dia, está bem? Uma coisa muito importante: eu geralmente não uso PowerPoints. Eu gosto efetivamente que as pessoas estejam focadas e que estejam a questionar. E às vezes, quando temos um PowerPoint, estamos com a nossa atenção no PowerPoint para ver o que é que vem a seguir, o que é que está ali. E portanto, eu não uso. Vou de vez em quando olhar para as minhas notas para realmente não me perder e para vos dar tudo o que tinha planeado para este webinar. E por isso vão-me ver olhar assim para o lado. Até vou pôr aqui em cima do meu computador, porque também não é preciso estar aqui ao lado. São as minhas notas, está bem? É uma apresentação, mas não projetada. Queria começar por um pressuposto básico, porque há aqui pessoas que não usam a inteligência artificial. A inteligência artificial, esta possibilidade do não uso, está de facto a atrasar quem não usa. A inteligência artificial é uma realidade, já é uma realidade há vários anos, é uma realidade há mais de 15 anos, mas de forma mais democratizada, de mais acesso. Há uns
4 anos talvez. E tem alavancado muitíssimo os pequenos negócios, muitíssimo os grandes negócios. E, portanto, neste momento não é uma opção, não usar. É uma opção testar, deixa lá ver o que é que isto vai dar, fazer webinars, lá está, estão no sítio certo, e testarem o que é que podem conseguir de uma ferramenta gratuita e com isso podem aceder ao Gemini ou podem aceder a um chat GPT. Quem daqui disse que ainda não usa, usa muito pouco, porque estarão em segurança, está bem? Estarão em segurança para fazerem pesquisas, como aqui algumas pessoas fazem, pesquisas cruzadas, como disse o Ricardo, e muito bem, porque a inteligência artificial é mestre nisto, para triangular dados e darem outputs ou várias soluções possíveis, vários caminhos possíveis. A inteligência artificial, como nunca antes, é mestre nisto. Não é o Google, não é o Yahoo, não é uma ferramenta de pesquisa, mas também tem uma componente de pesquisa e também nos sugere mais pesquisas. E, portanto, é importante que quem disse aqui no início que usa muito pouco ou não usa, é importante que se ponha à prova, com coisas pequenas, com procuras. Se tem um interesse agora por uma viagem, que vá lá perguntar os melhores spots no destino, para ir testando e testando-se assim mesmo também. E eu acredito que para muita gente este limite ético de eu não sei o que é que vão fazer com os meus dados, eu não sei o que é que, onde é que isto fica depositado, como é que isto é usado, pode ser uma barreira, está bem? Pode ser, e, e com o maior respeito da minha parte, porque efetivamente a inteligência artificial aprende, não é? E uma parte da inteligência artificial é o machine learning, aprende com a informação que nós damos. E quem coloca lá relatórios para triangular dados, notoriamente está a aprender com esses relatórios, não haja dúvidas nenhumas. E aqui começam as questões que é, num planeamento empresarial, de utilizarmos a inteligência artificial ao serviço dos nossos negócios, o que é lícito e legítimo nós colocarmos numa destas ferramentas, porque ela está a aprender connosco. Ela está a aprender com dados de negócio. E vamos lá ver, o segredo não é a alma de negócio, não acredito nisso. Acredito muito que as pessoas são a alma de negócio, não tenham dúvidas, mas acredito também que no negócio a vantagem competitiva está numa fase inicial em salvaguardar a posição dominante em determinado produto, em determinado serviço que não queremos que vá para o mercado. E quando depositamos numa ferramenta de inteligência artificial, sobretudo gratuitas, não há nenhum tipo de proteção e, portanto, ela está a aprender com aquilo e eventualmente vai entregar a outra pessoa. Está bem? E, portanto, tem que haver este tipo de preocupação, sim. Se a ferramenta é paga, se está parametrizada para nós e se nós estamos a pagar o serviço, não, temos mais proteções. Mas a maior parte das pessoas usa neste momento as versões gratuitas destas ferramentas e por isso tem que tomar cuidados adicionais, sem dúvida. Está bem? Vamos conversar sobre negócios agora numa fase muito inicial da inteligência artificial. Eu sou mentora de líderes na Universidade Nova de Lisboa, na nova School of Business and Economics, e passam por mim líderes de empresas com 100, 150 pessoas, e que não é de serem resistentes à mudança, não são. Muitos deles não são mentes abertas, mas que ainda gerem as suas empresas com base no Excel. Um, e podemos criticar isto, eu não critico. Eu costumo dizer que o Excel é tão bom, tão bom, tão bom, que até já recebi currículos em Excel. E eu chamo essas pessoas, pessoas que me fazem currículos em Excel, ali super bem feitos, bem configurados, ligações entre folhas, eu tenho que chamar para entrevista, porque realmente tem alguma arte. Mas há empresas que dão emprego a 50, 100, 150 pessoas geridas em Excel. Uh, Hoje, há uma forma muito melhor de fazer isto, que é começar por ferramentas, e vamos começar pelo início, por ferramentas open source até. Não é? Há muitas pessoas, muitos developers abençoados que colocam a sua inteligência ao serviço da humanidade. E uma empresa já com um número razoável de pessoas, eu vou considerar um número razoável de 10 para cima, já deve ter um ERP, um Enterprise Resource Planning. E há vários absolutamente gratuitos, como o Dolibar, o Odoo, no terreno, em que nos permite dar uma visão alargada da empresa, quer a nível das pessoas, quer a nível financeiro, tesouraria, logística, a nível de planeamento de marketing, a nível de recrutamento, e são ferramentas absolutamente gratuitas. E por isso, muito antes de adotarmos ferramentas de inteligência artificial para sermos reativos em determinados setores, eu uso para isto, eu uso para marketing, eu uso para responder ao e-mail. Devemos antes ter uma estratégia concertada de uso de tecnologia nas organizações. Seja um freelancer, portanto, aqui há alguém que queira ser freelancer, seja um freelancer, para poder centralizar e ter uma visão do seu micronegócio, seja um pequeno empreendedor, seja uma grande empresa, tem que haver um planeamento anterior.
e nós consideramos grandes empresas a partir de 200 colaboradores, não é? Tem que haver um planeamento tecnológico anterior. Muitas vezes as pessoas adotam soluções até bastante caras e bastante robustas, com equipas de parametrização muito caras, Salesforce, SAP, quando nem sempre é necessário. Sobretudo agora, com o advento da tecnologia, tecnologia que já integra a inteligência artificial, há soluções mais lineares, mais adaptadas às organizações, que devem ser estudadas, devem ser vistas e começa aqui. Uma adoção tecnológica da inteligência artificial, sem uma adoção tecnológica nos negócios de ferramentas tecnológicas que permitam uma gestão integrada de uma empresa, eh, chega a dizer que é nonsense. Se nós estamos a ir a um chat GPT para nos escrevermos um e-mail, mas depois gerimos tudo em Excel, com uma margem de falha enorme e com tarefas rotineiras todos os dias, não estamos a aproveitar a inteligência artificial. E é aqui que nos faz falta, ainda bem que a inteligência artificial entrou no mercado, porque permite-nos olhar para trás, permite aos líderes pensar para onde eu quero ir e que ferramentas eu posso ter para chegar até aqui. Eu hoje não vou falar sobre o uso de notebook LM ou Claude ou Perplexity. Rui, não vou falar sobre isso, já sabe fazê-lo muito bem, mas vou falar como estas ferramentas bem integradas. O Rui está a dizer, ok, mas vou falar como estas ferramentas bem integradas num planeamento de crescimento de uma empresa e de gestão podem alavancar. Então, sempre que nós planeamos, nós somos obrigados a atentar aos detalhes. Uma coisa que eu recomendo muito às empresas fazerem antes de adotarem uma estratégia tecnológica ou ferramentas de inteligência artificial é, durante 2 semanas, recomendarem aos colaboradores e, portanto, cada um de nós que está aqui, agora vou falar em termos pessoais, que apontem old school, old fashion. Que tarefas eu faço rotineiras todos os dias? Quanto tempo eu invisto em responder a e-mails? Quanto tempo eu invisto a ler relatórios, a adaptar políticas, tarefas absolutamente a telefonar a clientes, a telefonar para desmistificar uma série de coisas que eu não sei ou que preciso de saber para fazer o meu trabalho. Quantos tickets eu submeto ao IT para poder fazer o meu trabalho? Eu sou muito adepta de zero tickets nas organizações, porque temos, lá está, Perplexity, ChatGPT, Copilot, que já nos respondem, já não podemos, não precisamos de chatear o IT. E antes disso, então, andarmos 2 semanas de forma muito radiográfica a apontarmos tudo que nos é rotineiro, para depois, de forma estratégica, percebermos como é que a inteligência artificial pode suprimir isto. E o mindset eu vou dizer-vos o mindset. Eu no passado fui consultora SAP, já há 2 vidas atrás, e eu tive um consultor que foi ele o meu mentor, Bruno Graça, e ele dizia: a questão na tecnologia não é se dá, é como dá, porque dá sempre. E portanto, depois de 2 semanas a diagnosticarmos de forma rotineira o que é que nos ocupa, consome e desgasta mais tempo, em termos de tarefas na organização, é depois perceber, como dizia o Bruno Graça, como dá. A questão não é se dá porque dá. Como dá. Agora, onde é que eu vou, buscar ferramentas para suprimir isto, que é o que me gera mais ansiedade, é o que me gera, mais cansaço, porque é rotineiro. E todos nós, até um CEO, tem tarefas rotineiras. Até um CEO tem tarefas rotineiras e, portanto, todos nós deveríamos fazer este tipo de radiografia. Depois, tempo liberto, que é tempo de saúde mental, tempo liberto em tarefas rotineiras, em instalar um plugin, por exemplo, o ChatGPT tem uma integração de plugin para e-mails, para responder e-mails e bem configurado, inclusive já dá possibilidades de resposta. Mas há outros plugins, se procurarem agora desafios, por favor, coloquem aí na ferramenta de inteligência artificial que usam, diz-me plugins que possam responder automaticamente, plugins de inteligência artificial que possam responder automaticamente ao meu e-mail. E digam-me aqui realmente se ele está a dar. Eu uso um em que já me deixa, já conhece o meu tom, já leu a minha casa, a caixa de enviados, já conhece o meu tom de escrita e já me deixa nos rascunhos as possíveis respostas aos e-mails que entram. O que eu uso é o Snooze. Também vos digo, está bem? Hum, Ai, desculpem, escrevi mal. Snooze. Eu uso este plugin que já me deixa.
e que, digo-vos, de 2 horas a responder a e-mails por dia, eu agora num quarto de hora despacho os e-mails do dia. E claro, há alguns que exigem um tom mais pessoal e que nós respondamos de forma mais pessoal, porque nos exigem uma ação, uma data e nós temos que ir consultar, mas há muitos que nos exigem uma resposta, porque eu chamo boa educação corporativa e quem nos manda uma mensagem merece uma resposta, nem que seja para dizer obrigada e fechar o tema. E portanto, este tipo de plugins já nos ajudam muito nas organizações. Então, por favor, digam-me, que plugins é que a inteligência artificial vos recomendou para responder a e-mails? Afonso, boa pergunta, muito boa pergunta, mas aqui não há tema, Afonso. Se instalou um plugin de inteligência artificial para resposta ao e-mail, ele não vai absorver o e-mail, ele vai responder na sua caixa, é o Afonso que trata os dados, ele vai responder na sua caixa ao e-mail que o Afonso recebeu. E logo por si, quem é o responsável pelo tratamento de dados jurídico é o Afonso. Ele não se vai apropriar do e-mail, ele vai responder ao rascunho. E nas parametrizações deve dizer isso mesmo, está bem? Sempre que nós instalamos um novo software, devemos ir com certeza às configurações, dizer o que é que queremos que proteja ou o que é que damos acesso. João, está a ver aqui os seus colegas já estão aqui. E pode perguntar mesmo, João, o que é que é o que é que integra com Outlook e o que é que tem plano gratuito também e quais são os limites do plano gratuito, está bem? Um, eu, por acaso, o Super Reply já usei no passado, é muito bom, tem um limite de 90 e-mails, o que é bastante simpático. E o Super Reply funciona muito bem também. E só por isto, só por esta micro-atitude de já termos os e-mails na nossa caixa de rascunhos, só mais que editar e enviar, e notem que isto tem um investimento vosso, está bem? Ou seja, quando nós adotamos uma ferramenta de inteligência artificial, lembrem-se sempre, machine learning, nós vamos estar a ensinar a máquina durante algum tempo para ela se afinar e depois realmente suprimir a tarefa. Mas no início vamos ter que investir um pouco de tempo para ensinar a máquina o nosso tom, como é que deve responder, porque se nós somos o tipo de pessoas que nos mandam um e-mail e a gente nem diz nem bom dia nem boa tarde, manda um parágrafo e siga, é isto que a máquina vai aprender. Mas pelo menos que aprenda bem. Olá, Anabela, obrigada por este tema, dar a resposta e fechar com os melhores cumprimentos, com estima, seja o que for, e assinar que isto é que realmente é uma boa comunicação escrita. Mas sabendo, o Spike é um provedor tipo Outlook, o Spike que já integra a inteligência artificial e o Polyemail também, ou seja, é um provedor de e-mail onde podemos pôr e-mails de várias origens, Yahoo, Gmail, Outlook, e que integra a inteligência artificial por si. Portanto, não é só um plugin de resposta, ele mesmo é uma caixa de mensagens, certo, Joana? Pronto. E Eu desconheço, eu fiz o que tu disseste, fui fazer a pesquisa, sim, e foi estas que devolveu, porque eu não uso, por sim. acaso esta desconheço. O Ricardo diz aqui uma coisa, mas se assina por mim, eu passo a ser responsável, eu não sou o CTT desta vida. Ricardo não envia por si, está bem? Ele deixa-lhe um rascunho na sua caixa de rascunhos do e-mail e o Ricardo é que dá a ordem. Ele não, nunca envia, está bem? Deixa tudo nos rascunhos. Portanto, o Ricardo é o CTT da sua vida, sim senhora. Porque depois o Ricardo clica em enviar e edita, obviamente, se quiser editar alguma coisa. Vamos ver, a menos que seja absolutamente automatizado, que eu não recomendo nunca, está bem? A inteligência artificial ainda tem mão humana e deve ter. Mesmo se nós pedirmos ao chat GPT, por favor, escreve um artigo sobre linguagem de máquina. Logo, eu consigo reconhecer imediatamente quem escreve artigos completos ou publicações completas, porque a linguagem é padronizada. Depois usa expressões do Brasil que nós não usamos. Não é? E é clássica, a identificação é imediata. Sobretudo quem investiga, quem estuda a inteligência artificial, reconhece imediatamente quando o texto é inteligência artificial. Por isso era que eu estava a dizer, nós devemos editar, devemos puxar as coisas para o nosso tom e, sobretudo, devemos ter sempre espírito crítico para não deixar as coisas sair imediatamente com o tom da máquina. Devemos sempre pôr olho, uma leitura diagonal, acrescentar o que quisermos acrescentar e depois enviar. Não sou a CTT desta vida. Oh, Ricardo, nós somos tantas instituições desta vida. Olha, eu há uns tempos atrás que eu vivo em Coimbra, até fui à EDP desta vida, a acender velas e velas com pilha por aqui pela casa que não tive luz há uns dias. Até a EDP desta vida nós somos. É o que é, o ser humano é incrível. Muito importante também.
E agora vou falar mais high level e mais, eu vou articulando entre pequenas e médias empresas, micro e grandes empresas. Vamos falar agora de grandes empresas. Um, a adoção da inteligência artificial, tem um fator de responsabilidade gigantesco. Não é? Não é só integrar num pacote de Outlook ou num pacote Google Workspace o Gemini ou o Copilot e fazer e espalhar pela empresa e dizer que têm acesso. É também formarem as pessoas para o que podem e não podem fazer dentro da empresa com inteligência artificial. E podem contestar e dizer, Anabela, somos todos adultos responsáveis, sabemos muito bem o que temos de fazer e não fazer. Gostava que assim fosse. E não é sobre isto. Somos todos adultos responsáveis, pois com certeza. Mas somos todos adultos responsáveis a trabalhar para uma empresa que tem ela mesma os seus limites, não é? Quando cada um de vocês, se eu convidasse para a minha casa, tem as regras da minha casa, cada empresa tem as regras, de funcionamento. E, portanto, a adoção da inteligência artificial deve ser feita a nível executivo, deve ser feita de forma concertada e deve ser feita com limites óbvios. O que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. E não é mais uma política para ficar depositada numa das drives ou mesmo na página da empresa. É efetivamente uma política com métricas de compliance e de se cruzar para ver se estamos realmente a cumprir a forma como a empresa entende que a inteligência artificial deve ser usada. Eu sou consultora numa empresa que os colaboradores podem utilizar a inteligência artificial para absolutamente tudo, menos síntese de relatórios. Porquê? Síntese de políticas internas não podem depositar. Porquê? Porque efetivamente se a máquina aprende e se nós estamos a colocar lá, muitas vezes mesmo com proteções, é natural que estas coisas possam ter algum tipo de escape. E por isso, os colaboradores podem usar para responder a e-mails, mas não podem de todo depositar nas ferramentas relatórios, documentos nas empresas. A maior parte de vocês sabe que nós podemos anexar. Eu, por exemplo, eu tenho subscrição das várias ferramentas porque investigo, mas uso com mais frequência e a minha equipa usa com mais frequência o ChatGPT, que temos subscrição de equipa. E nós podemos pôr anexos, podemos pôr imagens, porque o ChatGPT tem OCR, lê imagens, podemos pôr PDFs, Words, Google Docs, qualquer o formato que o ChatGPT trata os dados e processa o nosso prompt. Muitas empresas não querem que isso se coloque. E, portanto, temos que respeitar, está bem? E que não seja um embargo, ou seja, que não vejam isso como, agora facilitava o trabalho. Não, que vejamos com respeito este tipo de adoção responsável e gradual também da inteligência artificial. E começa sempre, mesmo sempre, na liderança. Para quem é líder de uma equipa e está realmente a trabalhar para que a equipa tenha inteligência artificial, é importante que fundamente bem o business case e que tenha estas questões éticas sempre em consideração. E por isso, grandes empresas, e isto vai ser no curso que a Joana falou, em que vou estar a trabalhar com lideranças de forma muito ativa, o que é que deve ser feito, pode ser feito a nível de inteligência artificial com ética e com humanidade também. Já vos disse que somos sempre nós o fator crítico da máquina. Vou estar a trabalhar neste curso em abril e para quem é líder de lideranças intermédias, lideranças de topo, recomendo a inscrição. Muitas vezes nós achamos que sabemos, e sabemos, porque efetivamente, eu costumo dizer, o ser humano é furão, curioso. Nós somos animais, não é? Biologicamente nós somos animais. Costumo dizer que somos gatos gigantes e gostamos, temos curiosidade e vamos à procura. Mas uma coisa é a nossa curiosidade e efetivamente sabermos que podemos usar de uma determinada forma uma ferramenta, outra coisa é sabermos as particularidades desta ferramenta. E só quem trabalha todos os dias, eu numa aventuraria, vou perguntar aqui, quais são as vossas profissões? Podem-me pôr aqui no chat, por favor? Nádia, engenheira. O que é que eu sei de engenharia? Engenheira química. Nada, e portanto, técnica de qualidade. Eu sei um bocadinho de qualidade porque estou vinculada por Azisos, não é? Mas de recrutamento e seleção mais, recursos humanos sei mais, consultor de processos. Ricardo, consultor de processos, eu sei muito pouco daquilo que faz. Eu sei cumprir processos. Pronto. Ou seja, criticá-los, melhorá-los. E por isso, mas eu investigo em inteligência artificial todos os dias. E do que vocês fazem, vocês sabem, ó, contabilista, ó Susana, eu no outro dia mandou-me um relatório de contas, o meu contabilista, e eu até tive vergonha de dizer que tinha um MBA, que eu fiquei como um burro a olhar para, para um palácio, desculpa, não é? Porque há realmente contornos muito específicos das coisas. E, Susana está a sorrir. E vamos lá ver, quem é que sabe das coisas por dentro?
quem trabalha nelas 8 horas por dia. Estou certa ou estou errada? Não é? Quem trabalha nelas 8 horas por dia sabe das coisas por dentro. Quem não trabalha nelas e dá uns toques saberá a superfície, mas nós, numa questão de tanta responsabilidade quanto à adoção da inteligência artificial, nós não podemos ficar na superfície, nós temos que ir lá mesmo ao fundo e mergulhar. E, portanto, convém realmente contratarmos e fazermos formação com pessoas que fazem isto todos os dias, que investigam isto todos os dias e que sabem os limites e sabem as possibilidades e sabem quando parar. Está bem? Portanto, se são lideranças intermédias, lideranças de topo, e mesmo quem quer saber mais sobre a inteligência artificial, sua adoção, possibilidades, convido mesmo a fazerem este curso em abril. Agora, por exemplo, o Frederico, ele é gestor. Um gestor tem a big picture de uma empresa, não é? E que tem todas as áreas da empresa e tem mesmo a big picture, padrões, relações, o que é que interage com o quê, não é? Eu estou num departamento e o gestor sabe como é que isto interage. O gestor terá uma grande responsabilidade nesta implementação. Depois, uma coisa muito particular: a inteligência artificial, o grande investimento da inteligência artificial foi financeiras, bancos, não é? Começou por aí e a defesa, a área da defesa, a área militar e de defesa é que investiram muitíssimo em inteligência artificial. Por isso, a inteligência artificial está afinadíssima para contabilidade, parte financeira. Eu posso dizer que eu uso uma ferramenta, eu até vou mandar, que se chama Smart Clerk. Para as minhas despesas pessoais, eu uso esta ferramenta, Smart Clerk, que já faz conciliações bancárias, eu faço o upload dos meus extratos e tiro fotografias às minhas despesas e já faz este cruzamento, já me diz o que investir e é um grande apoio para mim nas minhas finanças. Não é? Mas é micro. Agora imaginem o potencial que isto tem para uma empresa. A parte financeira da área da inteligência artificial para gestores, contabilistas, financeiros está avançadíssima. Coisas que nós fazíamos, entradas manuais, agora são feitas com inteligência artificial com um nível de exatidão incrível. Para a área, porque há aqui pessoas que estão na área de processos, na área. A Carla Lima está em livre trânsito, gosto muito desta expressão, uso-a muitas vezes. Muito bem, Carla, então está mesmo no momento ideal para definir a sua carreira. Hum, uma coisa muito importante, que está aqui da área de recursos humanos, que também tenha noção que a inteligência artificial está muito afinada para a área de recrutamento, não é? Ou seja, se a pessoa escrever bem o seu currículo, e se eu tenho uma descrição de funções, o meu ATS já faz este cruzamento e já nos diz os melhores candidatos, o que numa proposição nós às vezes temos 400, 500 pessoas, já simplifica muito o trabalho ao recrutador nos ATS. Hum, agora, há áreas dos recursos humanos que não está afinada de todo. Turnover Analytics, em que é preciso, ainda está em desenvolvimento, em que é preciso efetivamente ainda uma investigação e uma melhoria muito grande. E é isto que eu falo, por exemplo, aqui. Depois, outra questão, na área da comunicação, Sofia está afinadíssima também, mas a área da comunicação tem uma questão muito particular, que é os outputs da inteligência artificial, todos eles, de todas as ferramentas, serem muito de linguagem de máquina. Portanto, a Carla diz que aprendeu comigo, ótimo. Não é o estar em livre trânsito, a expressão não é minha, está bem? A expressão é de uma associação portuguesa que tinha um programa chamado Talentos em Livre Trânsito, já não me lembro do nome da organização, mas incrível, e eu fui, beber lá, portanto, citá-la lá. Por isso até pode procurar, Carla, Talentos em Livre Trânsito, por isso é que eu uso esta expressão e uso com muita convicção. Um, por isso é importante também que percebam que a inteligência artificial em vários setores está muitíssimo afinada, mas há outros que está em crescimento. E sobretudo naquelas que está em crescimento e que a máquina aprende, convém que nós ensinemos bem a máquina. A Margarida diz que é General Manager numa área têxtil. A nível industrial, Margarida, a inteligência artificial, não lhe vou dizer nada de novo, está muito afinada, não é? E que em termos de maquinação industrial, em termos de processos industriais, a inteligência artificial já mexe em vários ciclos do processo. E, portanto, não é uma área que eu estudo particularmente, mas é uma área que me interessa, porque o meu marido é designer industrial e, portanto, estou a par por causa disso. Mas para todas as áreas, a logística, a cadeia logística de uma empresa, hum,
todas estas áreas, sobretudo as áreas que interagem e que têm que ter disponibilidade através do digital, a inteligência artificial tem de ser efetivamente o maior apoio para que possam suprimir estas questões rotineiras que nos consomem a todos. Agora, um erro muito grande da conversa sobre a inteligência artificial, que é a inteligência artificial suprimir pessoas. Já alguém ouviu esta conversa? O que é que vocês consideram? Acham que a inteligência artificial vai suprimir o ser humano? Digam-me aqui, por favor. Não vai. Verdade. O que é que a inteligência artificial vai efetivamente fazer? E ainda bem que o faz. Vai suprimir dos nossos dias as tarefas rotineiras ou coisas que nos implicavam uma exigência brutal. Uma conciliação bancária para um contabilista, não vou dizer nada novo, mas percebem conceito como é feito, é de uma exigência brutal, não é? A automatização de faturação, a automatização de processos, isso sim. Agora, o ser humano vai ser o elemento crítico sempre. Hum, tudo quanto estava aqui o Ricardo a dizer, quem não usa eventualmente vai ser suprimido. E o Ricardo tem efetivamente razão numa coisa, que é quem não se adaptar, eh, a sociedade em geral, a sociedade digital, vai eliminar. Sem dúvida. Continuamos neste tipo de lei, não é? De quem não se adaptar, quem não tiver um mindset de. Eu percebi, Ricardo. Quem não tiver, e isto é, a flexibilidade é a inteligência. Pessoas absolutamente inflexíveis não estão a utilizar a inteligência humana, está bem? E por isso, quem não tiver esta questão da flexibilidade, da adaptabilidade, da possibilidade, da curiosidade, de querer saber mais ou como fazer mais, vai ficar para trás, sem dúvida. Nos processos de recrutamento, novas contratações, é uma skill já fundamental. E a skill não é usar uma ferramenta de inteligência artificial, é perceber como usa a ferramenta de inteligência artificial. E por isso isto é importantíssimo. Dar uma tarefa e perceber o output, se foi pelo caminho mais curto ou se foi pelo caminho mais crítico, não é? E vamos entrar agora na questão crítica. Vou fazer outra pergunta que é, vamos supor duas empresas, médias, grandes, duas empresas, uma delas que não tem processos definidos, e aqui vai entrar o gestor de processos que disse mais atrás, neste caso prático. Uma delas que tem processos espontâneos. As coisas vão acontecendo e vão criando um processo, não é? Que são reativas na criação de processo. E que vão resolvendo as situações conforme aparece. Vamos lá ver, tem um produto ou serviço de excelência, por isso continuam no mercado, até têm um bom suporte ao cliente, mas uma desorganização interna grande e tudo gerido no momento, com processos bastante diferentes e assim, tudo gerido reativamente. E agora vamos falar noutra empresa que, desde que a pessoa entra na empresa e tem um manual de onboarding, sabe com quem falar, que os processos estão definidos, que as guidelines de uso de tecnologia também, que sabe onde depositar a informação, que sabe como gerir a informação, que sabe o que é esperado dela, como organizar estrategicamente dentro daquela empresa. Adotam as duas inteligência artificial, ferramentas de inteligência artificial. Acham que a adoção da inteligência artificial nestas duas vai ser idêntica? Uma vai ser proporcional à desorganização daquela, vai ser reativa, e a outra vai ser proativa, certo? O que é que isto vai fazer em termos de competitividade destas duas empresas que operam no mesmo setor? A organizada, a planeadora, vai fazer o take-off em termos de produto, venda, suporte. O suporte ao cliente, e é importante, estava aqui uma pessoa a falar de comunicação, hum, o suporte ao cliente já pode ter automações. Nós vivemos numa sociedade imediatista que quer as coisas para ontem e, portanto, o suporte ao cliente, se tiver uma automação a dizer neste momento estamos offline, mas voltamos a si em horário de trabalho, ou muito obrigada pelo seu contacto, uma das nossas pessoas vai contactar consigo, isto é diferenciador. Quantos de nós tentam contactar serviços, então públicos, não vou falar sobre isso, e que não têm uma resposta, nem sequer uma automação a dizer recebemos a sua mensagem? E serve para tudo, serve para e-mails, serve para candidaturas de emprego. Nenhuma automação destas, quantos de nós é que já passaram por isso?
E é o base no serviço ao cliente. Um candidato é um cliente, como um cliente é um cliente e merece uma automação, uma resposta, não é? Claro que ninguém conta contactar às 11 da noite e ter uma resposta, mas é bom ter uma comunicação a dizer estamos offline, voltaremos a si. Eu estou errada naquilo que estou a dizer. E a inteligência artificial cria valor nisto. Estuda a questão do cliente, entrega a resposta, os agentes de inteligência artificial, que é uma coisa muito simples de parametrizar, e entrega a resposta na altura. Não é? E caso não tenha resposta, porque há pessoas que não gostam de falar com agentes, legítimo, eu prefiro falar com pessoas, mas pelo menos sei que a minha mensagem foi recebida e pelo menos sei que aquela empresa é organizada ao ponto de não me deixar escapar como pessoa, não é? E por isso, uma pessoa, uma empresa que tem uma estrutura organizada e que inclusive configurou uma automação ao cliente, que tem interesse na palavra do cliente, é uma empresa que à partida não vai deixar cair o cliente. Uma empresa que deixa dias sem resposta, talvez seja uma empresa que deixa cair os clientes. Está bem? Desde que não me respondem as prima um, prima. É isso, Ricardo? Agora prima e prima e prima. Sim, sim, eu gosto imenso das primas também. Pronto. Vamos lá ver. Agora, importante também, as automações são muito boas para nós sabermos que a nossa mensagem passou e que foi recebida, e são boas também porque quando recebemos uma automação, mesmo que seja do no reply, há sempre um contacto para nós devolvermos. Se alguém se esquecer, a gente vai atrás. Mas a automação pode desumanizar também a comunicação. Sempre que adotar a inteligência artificial, volta ao início deste webinar, tenham atenção ao fator humanidade, não é? Uma resposta a um candidato, muito bem, recebi a sua candidatura um dia, irei responder, e depois, isto não é nada, não é? Valorizar a posição da pessoa que nos contacta, seja um candidato, seja um cliente, ou seja uma potencial lead, valorizar. Uma coisa que eu encontro muito hoje em dia e não gosto, e imagino que vocês não gostem também, é a relativização. Ah, não, também não ia comprar. Ah, não, também não ia fazer. Ah, não, também não estava interessado. Eu ouço isto muito nas equipas e não pode haver mentira maior do que isto. Isto sossega-nos a nós. E eu não fiz o meu trabalho e, portanto, ah, não, o cliente nem ia fazer. Mas isto é de uma falta de ética e de uma falta de integridade pessoal enorme. Porque sim, qualquer pessoa que nos contacta, mesmo que não compre, é um potencial interessado e só por isso merece a nossa atenção. Tá bem? É muito, muito importante que saibamos também a nossa posição e quando automatizarmos e alguém for a destacado para responder a uma mensagem, que tenha isso em consideração. Hum, as automações hoje em dia são reativas também, portanto são muito mal desenhadas a maior parte das vezes. Por isso, todas as pessoas que estão aqui, se forem envolvidas em processos de adoção da inteligência artificial, tenham este crivo, chama-se Sistema de Ativação Reticular, SAR. Quando nós estamos interessados num tema, só vemos o tema, ou seja, compramos um carro, só vemos carros iguais, mulheres que estão grávidas, só veem mulheres grávidas. Isto é porque realmente nos interessa aquele tema. Se a inteligência, se estão aqui comigo neste webinar, e se a inteligência artificial vos interessa, é para estarem mais atentos aos fatores de risco, mas também aos fatores de propulsão. Como é que vocês podem influenciar positivamente a adoção de inteligência artificial, seja na vossa vida pessoal, seja nos negócios, seja nas empresas. Hum, Agora, eu queria vos deixar algumas ferramentas úteis no dia a dia, mas para isso eu vou-vos chatear, está bem? E vou-vos mandar depois um pedido de feedback no final e vou-vos mandar uma lista de ferramentas e vou pedir à Joana também para enviar, que é para perceberem que, claro, tudo tem uma função na nossa vida. Há muita gente que adota o chat GPT e acha que já dá para tudo, dá para muita coisa, mas há coisas muito mais orientadas, muito mais para para escrever, para criar agentes, para me facilitar o trabalho em termos de RH. E, portanto, 2 minutos. Muito bem, Joana, vou respeitar, estou mesmo quase a acabar. Há ferramentas muito mais ajustadas. Devemos sempre perguntar qual é a ferramenta que me pode ajudar especificamente e competente, porque o propósito daquela ferramenta foi ajudar naquela particularidade. E, portanto, é muito importante que saibam que sempre que tenham uma questão, não perguntem sempre à mesma máquina, está bem? Que perguntem à máquina qual é a melhor a ferramenta, qual é a melhor máquina para me ajudar nisto. E se é uma estratégia umbrella, guarda-chuva para toda a organização, também podemos começar por aí, sabendo que o ser humano, ele mesmo há de ser o crítico de todos destes pontos do processo. Até porque temos aqui um gestor de processos e que realmente são fundamentais nas organizações, é o que faz tudo a mexer, a engrenagem. Pronto, Joana, vou fechar, está bem.
Uh, Muito antes, então, só um balanço, muito antes de adotarmos ferramenta da inteligência artificial, que a gente tenha muita noção da tecnologia que neste momento está a usar, está bem? E se estamos a fazer retrabalho, o retrabalho é um cancro nas organizações, o retrabalho chega a consumir 60% do trabalho, fazermos coisas repetidamente, darmos respostas às mesmas coisas, termos a tecnologia desorganizada e, portanto, andarmos ali a perder trabalho, onde pôr, onde depositar, para quem enviar, CC a 1000 pessoas que estão a ler e-mails que não são para elas. Convém pensar nestes processos e na tecnologia como nós a usamos e só depois na inteligência artificial. Nunca pensem na inteligência artificial como reativa para vos resolver uma questão naquela altura. Pensem na inteligência artificial sempre como proativa. Como é que vocês podem solucionar tarefas rotineiras, problemas de longo prazo que estão sempre em cima da mesa, com recurso a estas ferramentas. E vou parar por aqui. Vou agradecer-vos também a vossa atenção, está bem? Sabendo que a inteligência artificial é humana, não é? A inteligência humana é que rege ainda, ou que deve reger. Tenham noção disso, por favor. E sim, é uma ferramenta incrível para nos aligerar trabalho, facilitar aquilo que fazemos, mas não é o único caminho. Isto é o caminho e, portanto, é para usar todos os dias, não sermos preguiçosos, porque há essa tentação, e não entregarmos tudo à máquina, no trabalho, nas empresas e na nossa vida pessoal. Obrigada a todos. Eu já vos deixo aqui então um pedido de feedback. Peço que preencham, por favor, que é para eu depois também vos fazer chegar mais informação. E lá está, convido-os mesmo a fazer a formação que eu vou dar, com um pouco mais de detalhe, e lá vou mais a fundo em muitas destas coisas, está bem? É, Bueno, Anabela, nós ouvíamos, continuávamos a ouvir-te. De facto, nós fizemos este webinar mais limitado no tempo, tipicamente é 60 minutos, fizemos aqui 45 pela hora. Sabemos que há muita gente que vai almoçar aqui no intervalo do meio-dia e daí termos feito aqui, mas de facto ficávamos a ouvir-te sem dúvida, mas acho que abriste aqui o apetite para sabermos um bocadinho mais e conhecermos até casos reais, de boas práticas, ou até pensarmos na nossa própria realidade e estruturar aqui um plano de ação na formação, que eu sei que tens isso previsto, e é uma formação muito prática de 8 horas, esta em concreto que estamos a falar, em horário laboral, vai ser aqui durante 2 tardes, a tarde de dia 14 de abril e a tarde de dia 21 de abril, entre as 2 e as 8, vai passar também a correr. Gostávamos muito temos ainda aqui algumas vagas e gostávamos muito de obviamente contar Joana, com, deixa-me só dizer uma coisa. Eu sou sim, o tipo de formadora que dá trabalhos de casa, mas dá trabalhos a fundo, está bem? Para que saibam. Portanto, faz favor de vir fazer a formação e trabalharmos juntos, porque todos os trabalhos, há trabalhos autónomos, obviamente, mas há trabalhos de equipa. E quando estamos em formação, com boas práticas, e vou levar um caso muito importante, com uma boa prática muito específica de uma grande empresa portuguesa e que correu bem, é muito importante mesmo que a gente possa meter mãos à obra. Uma formação nunca ela mesma será boa se for teórica e eu sou do tipo de formadora que dou mesmo trabalho. Portanto, faz favor de se juntarem para sim, poderem trabalhar isto melhor. é isso mesmo. Eu já deixei aí o link para o curso, onde conseguem ver um bocadinho com maior detalhe o programa, os objetivos, os conteúdos programáticos, o horário e tudo mais. Por favor, até dia 20, inscrevam-se, porque só tem aqui este miminho no valor da inscrição até ao dia 20. E gostaríamos muito de continuar aqui, obviamente, a tê-los connosco, Vou nesta mandar ou noutras desculpa, oportunidades também de Joana. formação. Sim. Houve aqui duas pessoas que disseram que não viam as minhas mensagens. Vocês Eu vou conseguem ver o explicar. que eu escrevo no chat? Podem pôr aqui sim ou não, por O que é que favor. foi aqui a questão, de facto? É que algumas pessoas, na sua configuração, Não. portanto, no campo onde escrevem as mensagens, onde têm o to, devem mudar para everyone. Portanto, no campo da mensagem, Ah, ok. onde escrevem a E mensagem, agora? têm to panelists, hosts and panelists ou everyone. Isto é a Ok, configuração de cada pessoa, não é aqui porque o chat está aberto para todos verem. Mas ok, se eu nas minhas configurações digo que só vou comunicar para o host e o panelist, os outros não veem. Portanto, nas vossas ok. configurações agora tem que pôr to everyone e assim já toda a gente vê. Por acaso, pronto, E tive agora aqui já irritada. viram? Ok, já viram. E agora ainda vou deixar também, por favor, estejam à vontade. Eu respondo a todas as mensagens do LinkedIn, tá bem? Posso não responder logo, mas respondo sempre. Dúvidas que tenham, estejam à vontade. Deixei aqui o meu LinkedIn, deixei o meu site.
eu respondo mesmo sempre. Posso não responder logo, se há aqui outras pessoas que interagiram comigo sabem isso. Eu posso não responder logo, mas na mesma semana eu respondo. Por isso estejam à vontade. Dúvidas, questões, coisas que queiram explorar para saber se o curso efetivamente vai abordar, estejam à vontade para me mandarem uma mensagem. É isso Joana. mesmo. Obrigada. Não, tudo bem, estamos mesmo aqui a fechar. Tem aqui os QR codes, que também pode ser uma forma fácil de acederem à página da Anabela e também o QR code de link para este curso. E se tiverem alguma questão, estamos também disponíveis. Têm também o meu contacto, qualquer das formas posso deixar aqui, mas penso que todos vocês receberam os meus e-mails e continuem a acompanhar as nossas iniciativas, os nossos webinars, os nossos programas formativos e teremos também em breve mais formação nestas áreas da inteligência artificial, dos agentes de IA, e enfim, por isso é uma questão de nos acompanharem e seguirem a nossa newsletter e vão acompanhando e vão sabendo aqui conhecendo a nossa oferta. Muito obrigada a todos pela vossa Obrigada. presença. Obrigada, Anabela. Obrigada. E Isto está a dar erro, o link deve ser o overload do está momento, de com muita muita gente a gente, sim, aceder, a tentar de muita responder. gente a aceder, mas tentem durante o dia, apontem, por favor, se não se importarem, tentem, exatamente. É, saudades. Tentem durante o dia, deve ser de muita gente a aceder ao mesmo tempo. Muito obrigada pela vossa Obrigada, presença e então. pelo interesse e uma Até boa à tarde de próxima. trabalho. Até à Boa próxima. tarde, até à próxima e um bom almoço. Obrigada. Obrigada.